Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Educação, Etnia e Identidade Cultural. Vamos trabalhar hoje, discutir um pouco esse tema que é tema de um artigo colocado para a formação de professores, mas que eu achei interessante para discutirmos. Escola sem cores num país de diversidade cultural. Como isso vai ser compreendido? Vamos lá, na nossa aula nós temos aí que a sociologia da educação, ela tem demonstrado que a escola não pode ser pensada como um lugar separado da sociedade. Isso é fato. A escola, ela é o que eu falei para vocês na aula anterior, que a escola, ela é uma instituição que agrega os valores e a visão de mundo da sociedade, porque ela é composta com os sujeitos pertencentes à sociedade atual e, principalmente, nós temos, inclusive, diferenças de uma escola para outra, de acordo com o bairro onde a escola está colocada, a comunidade escolar que está em volta da escola, né? Pelo contrário, ela, no caso a escola, é uma instituição social como outras. É orientada pelas mesmas ideologias e formas de relacionamento entre indivíduos e grupos que vigoram no seu entorno. Vejam que por isso que a escola, que a educação e a escola, elas são pensadas não pode ser pensada de forma separada da sociedade, porque ela está eivada de tudo isso aqui, dos relacionamentos sociais entre os indivíduos, entre os grupos, da comunidade que está em volta. Então, ela tem que ser pensada dentro desse contexto. Esse é o perfil da escola. Ainda temos que, da mesma maneira, a escola assume objetivos que, na sua definição mais ampla, são aqueles da própria sociedade. Veja, os objetivos da sociedade. A sociedade precisa avançar no seu desenvolvimento. Então, a escola vai praticar ações em relação à produção do conhecimento, mas, inclusive, com alguns projetos que visem ao desenvolvimento dessa sociedade. Então, veja que a escola trabalha com essas definições e com esses objetivos. Não seria possível discutir sobre etnocentrismo, preconceito e racismo sem nos dedicarmos a refletir sobre como e por que meios tais questões se projetam no cotidiano escolar, né? Nós vamos discutir sobre etnocentrismo, sobre racismo, sobre preconceitos, mas de que forma isso está dentro do espaço escolar? Às vezes nós vamos tratar dessas temáticas e ainda tratamos de forma preconceituosas, né? Às vezes vamos falar sobre o aluno, sobre um estudante e aí ele é negro. Aí falamos, não, é aquele menino negro. Vamos tratar sobre o indígena, não, é aquele menino índio da turma tal. Então, mas quando se fala do branco, nós falamos, gente, é o José, aquele menino do cabelo assim, que ele tem esses traços X, aquele menino branco, clarinho, né? Então, como a gente trata dessas questões dentro da escola? A sociologia da educação também aponta que a escola tem a responsabilidade de desempenhar uma função que as outras instituições não são mais capazes de realizar sozinha. Quais são? A transmissão e a construção de conhecimento. Aqui, o pessoal do MEC, da capacitação, ele trata com esses dois termos, é a transmissão e a construção do conhecimento. Quando fala de transmissão, é porque a pessoa vai estimular com a sua carga de conhecimento que tem, para que as pessoas possam adquirir esses conhecimentos. Ou então, a construção de novos conhecimentos. Ainda, a escola, enquanto instituição inserida na mesma sociedade, não é privada das marcas do racismo, do sexismo e da homofobia. Isso nós temos, a gente
trabalhando na educação básica, a gente vê muito essa questão da discriminação, do sexismo, a discriminação por sexo, né? Às vezes os garotos, eles se acham mais poderosos e mais dono de si, com mais querendo evocar para si mais direitos do que as mulheres, por simplesmente serem homens ou serem machos, né? E tem a questão da homofobia, que aí vem a questão da discriminação, que ainda ocorre dentro das instituições de ensino. É complicado, mas ainda ocorre. Aí veja que ao analisarmos as práticas e as políticas educacionais, nós nos deparamos com uma tentativa de encenação. Como isso, professor? Porque na prática educacional a gente fala do respeito à diversidade. E aí, às vezes, eu volto a dizer, a forma como falamos desse respeito à diversidade já é uma forma de constranger e de discriminar. Quando vai falar, mas você tem que respeitar o homossexual. Não é porque ele parece que tem a junta mole que você não... Não, aí já é uma forma discriminatória, né? Então, tem que respeitar o negro. Mas não é porque ele tem o cabelinho de bombril que... É uma forma discriminatória. As abordagens que fazemos sobre as temáticas, né? Observe que, na tentativa de ser sem cor, transparece e neutra, ou seja, transparente e neutra, a escola realizou o contrário. Veja, naturalizou as desigualdades, aqui que nós estamos chamando para o tema da nossa... Naturalizou as desigualdades, fortaleceu a imagem de inferioridade dos negros e das negras, e indígenas, e de grupos, ou seja, e de superioridade dos meninos brancos e brancas. Veja, ao desejar olhar para o ser humano em geral, desumanizou, invisibilizou a maneira, ou a maior parte de seus e de suas estudantes, né? A escola, de acordo com o material que é produzido para a formação e capacitação de professores, essa escola sem cor, porque quando alguém faz algo, é aquele menino negro, ou quando é aquele indígena. Mas se é o branco, ele fica, não se menciona a cor. É o Pedro, foi o Pedro que fez lá da turma tal, né? Então, a autora do texto vai discutindo essa questão dessa escola sem cor. Evita-se falar de diferenças, né? Às vezes, a escola evita falar dessas diferenças. E quando isso acontece, fala-se de diversidade sem problematizar, que para alguns grupos, diversidade é sinônimo de desigualdade, de menores oportunidades. Veja, não se problematiza. O que é diversidade, né? É a diversidade econômica, a diversidade política, a diversidade cultural, né? É a diversidade étnica, né? Quando se aborda a diversidade étnico-racial, logo são incluídos os muitos desiguais, né? Quem são os muitos desiguais? São os negros, são os indígenas. Esses são muito desiguais dos demais membros da população. Então, aquela parte fica sem cor, que é o chamado homem branco, né? Vamos lá, ainda dentro dessa negação da diversidade étnica, que quando acontecem situações explícitas de discriminação étnico-racial através de xingamentos e agressões entre estudantes, responsabiliza-se a família. A escola, não, é porque a família não deu a educação devida. Por isso que o menino discrimina, né? E a escola não chama para si essa responsabilidade. O preconceito vem de casa, é uma frase que é posta. O preconceito vem de casa, mas a escola é o espaço privilegiado para tratarmos a questão da discriminação, do preconceito, nesse espaço escolar, de forma que produza nesses estudantes uma nova visão de homem, uma nova visão da forma de ser das pessoas.
temos aí a diversidade entendida exclusivamente como diversidade cultural e assim apenas se faz apresentações, se faz presente nos sabores, nos sons e nas danças das feiras culturais, no dia do folclore, nas atividades artísticas, nas datas comemorativas. Então, a escola, vamos tratar da questão da diversidade. Então, o dia da consciência negra, vamos fazer lá algumas danças que são oriundas de práticas afrodescendentes. O dia do índio, aí pega uns menininhos brancos lá do cabelo louro e passa tinta no rosto, e agora estão fazendo o dia do índio, né? Então, essas questões, elas vão trazendo um processo de afirmação discriminatória, né? Veja que a diversidade étnico-racial é tratada como questão do passado, de museu. Não, essa diversidade foi coisa que aconteceu quando o europeu chegou no Brasil, e aí teve o cruzamento, e pelo cruzamento nós tivemos essa diversidade, né? Isso aconteceu lá a partir de 1500. Negros e negras, indígenas e indígenas aparecem como vítima do Brasil colônia. Isso foi lá no tempo do Brasil colônia. Ainda assim, o feitor, o vilão, não existe ou não tem cor, raça ou etnia. Porque quem é este? Quem era o feitor? Aqueles que obedeciam às ordens da vontade, do querer e do desejo do homem branco, tá? Veja que quando a discriminação vira assunto, na maioria das vezes, é tratada como um problema de discriminação do discriminado. Vou fazer a leitura novamente. Quando a discriminação vira assunto, na maioria das vezes, é tratada como um problema do discriminado, sem que sejam incluídos os discriminadores. Ah, porque fulano está sendo discriminado. Mas quem é o discriminador? Quem é o discriminador? Só se trata, não, porque ele é discriminado. E os discriminadores não são chamados para que se construa uma consciência coletiva no espaço escolar dessas práticas sociais que não têm espaço. Pelo menos não era para ter mais espaço na sociedade do século XXI. A questão étnico-racial acaba sendo discutida como assunto de negros e de algumas vezes dos indígenas. Veja, étnico-racial é para tratar do negro. E em alguns casos entra ali os povos indígenas. Mas não trata-se como uma questão da sociedade brasileira, uma vez que mais de 50% dessa sociedade se autodeclara negra, né? Então veja que há uma discrepância aí. Veja que o branco e o outro grupo étnico que se relaciona com negros e indígenas não aparece. Seria transparente e sem cor, né? Então, quando se trata da discriminação, quando se trata das questões étnico-raciais, leva-se o índio, leva-se o negro, mas não aparece a figura do branco que o discriminou. Tá? Veja que, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, a escola é um espaço privilegiado para a promoção de desigualdades e a eliminação de toda, ou seja, promoção da igualdade e a eliminação de toda forma de discriminação e racismo, por possibilitar em seu espaço físico a convivência de pessoas com diferentes origens étnicos, raciais, culturais e religiosas. Então, se nós temos esses elementos diferentes, esses sujeitos de diferentes origens, isso se torna uma riqueza para trabalharmos justamente a questão do respeito e a questão, as temáticas que diz respeito à discriminação, as questões que diz respeito ao sexismo. Então, a escola se torna esse espaço de privilégio, porque é composta por essa riqueza que está fazendo parte da nossa escola, as diversas origens que tramitam e transitam no espaço escolar. Assim, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bom estudo a vocês, boa aprendizagem!